Graça e paz, meus irmãos. Vamos de imediato abrirmos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos, capítulo de número 13. Vamos ler a partir do verso de número 13 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João sua carreira, dizia: Não sou quem vocês supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros que temeis a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão dos pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras.
Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Eu vou ler o verso 52 de novo. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Podeis vos assentar? Meus irmãos, um dos maiores estadistas do século XX, um dos políticos mais conhecidos em todo o século XX, foi um homem chamado Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill, entre tantos talentos que ele tinha, ele era conhecido por sua incrível capacidade de discursar, de falar, de proferir discursos. Ele literalmente usou as palavras na guerra. Ele usou o poder das palavras para conduzir os ingleses contra um regime nazista, que era um regime mais forte, era um regime mais poderoso, era um regime que detinha o maior poderio militar, mas Churchill, por meio das palavras, muitas vezes conduzidas pelas ondas de rádio, mobilizava o exército ou os exércitos ingleses para atacarem, para permanecerem firmes diante do poderio de Hitler. Usou as palavras como principal instrumento de encorajamento, a fim de que as tropas inglesas permanecessem diante do inimigo. E aqui eu peguei trechos na internet daquele que é um dos maiores discursos de Winston Churchill, proferido no ano de 1939, o ano que tem início a Segunda Guerra Mundial. E eu quero recitar aqui alguns trechos do discurso de Churchill. E eu espero que vocês se transportem para aquela cena. Dizia assim Churchill: mesmo que grandes porções da Europa e muitos países antigos e famosos tenham caído ou venham a cair nas guerras da Gestapo e de todo odioso aparato do governo nazista, nós não vamos titubear ou falhar. Nós iremos até o fim. Nós lutaremos na França, nós lutaremos nos mares e oceanos, nós lutaremos com confiança crescente nos céus, nós defenderemos a nossa ilha, seja qual for o custo. Nós lutaremos nas praias, nós lutaremos nos campos, nós lutaremos nas colinas, nós nunca nos renderemos. E mesmo se esta ilha, ou grande parte dela, seja ocupada e fique sem alimentos, o que eu em nenhum momento acredito que aconteça, então o nosso império de além-mar, armado e protegido pela frota britânica, vai levar a luta adiante, até o tempo aprazado
usado por Deus, em que o novo mundo, com toda a sua riqueza e poderio, se lance na guerra para resgatar e libertar o velho mundo. E pelas ondas de rádio, Churchill, ele mobiliza os aliados, mobiliza os ingleses a fazerem frente ante o poderio nazista. Por que eu disse isso? Porque eu falei acerca do discurso. Cerca de 25% do livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, 1/4 deste livro, é dedicado ao registro de sermões. Sermões que proclamam uma vitória, um rei vitorioso e que convocam os seus ouvintes a se renderem a esse rei e a lutarem com ele e por ele contra os poderes deste mundo de trevas. E assim como os discursos de Churchill confrontaram o poder alemão e motivaram os ingleses a lutarem, os sermões em Atos cumprem um papel muito semelhante. Neste texto, em Atos 13, nós temos o primeiro e mais longo sermão do apóstolo Paulo registrado no livro de Atos. E o que Paulo vai fazer neste sermão? Ele vai confrontar os poderes deste mundo, tanto o poder político quanto o poder religioso. Ele vai convocar ao arrependimento aqueles que o ouvem e vai encorajar os ouvintes a perseverarem em meio à sua jornada de fé. E por fim, ao final deste capítulo 13, nós vamos ver os resultados da ação de Deus por meio do sermão do apóstolo Paulo. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã. Mas antes disso, eu preciso situar vocês no tempo e no espaço. O que está acontecendo efetivamente nessa passagem? O ano era 46 depois de Cristo. Se nós analisarmos o contexto, Paulo e Barnabé, eles são enviados a partir da igreja de Antioquia da Síria. Essa igreja, cujo nascimento, e eu quero chamar a atenção dos irmãos, cujo nascimento é descrito no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do verso de número 20, a Bíblia nos diz que após a morte de Estevão, houve grande perseguição. A igreja foi perseguida e os discípulos que até então se concentravam majoritariamente em Jerusalém, eles foram espalhados por todos os cantos. E inicialmente nos conta, lá em Atos capítulo 11, verso 20, que eles anunciavam, ou melhor, no versículo 19 do capítulo 11, que eles anunciavam a palavra de Deus inicialmente apenas aos judeus. Esses discípulos que se dispersaram com a perseguição da igreja, eles iam por toda parte falando aos demais judeus a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho. Porém, no verso 20 do capítulo 11, nos diz que alguns discípulos, de forma inovadora, começam a pregar também aos gentios. Começam a pregar aqueles que não eram judeus. E a Bíblia diz no verso 21 que a mão do Senhor estava com esses discípulos, de maneira que muitos gentios começam a se converter a Cristo lá na cidade de Antioquia da Síria. A igreja em Jerusalém toma notícia dessa conversão de gentios, toma notícia da obra que estava surgindo lá na cidade de Antioquia da Síria e decide enviar um homem chamado Barnabé para o local. É o que nos diz no verso 25 do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Barnabé é enviado para ser o pastor, o líder da igreja em Antioquia da Síria, essa igreja nova que surgia. E no verso 26 diz a Bíblia que Barnabé, olhando o trabalho, vendo a dimensão que aquele trabalho estava tomando, ele pensa em Paulo para lhe ajudar nesta tarefa de formar a igreja em Antioquia da Síria. Ele vai a Tarso, chama Paulo, e Paulo e Barnabé, por quase um ano, ou pelo período de um ano, pregam naquela cidade, confirmam a fé de muitos discípulos, e nos diz a palavra de Deus que uma multidão de pessoas se converte naquela região. Percebam, meus irmãos, eu estou dando o contexto de surgimento dessa igreja. Provavelmente aqui no capítulo 13 de Atos, a igreja de Antioquia
era a maior igreja cristã de sua época. Nos diz a Bíblia que logo após esse ministério frutífero de Paulo e Apolo, um homem vindo de Jerusalém, chamado Ágabo, profetiza que um período de fome estaria para vir para aquela região, que o mundo experimentaria um período de crise. E a igreja, diante dessa notícia, diante desta profecia, ela decide enviar Paulo e Barnabé até Jerusalém com uma grande oferta para auxiliar os pobres de Jerusalém. E quando nós iniciamos o capítulo 13, vejam que interessante isso. O último versículo do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, ele cria a ponte para o capítulo 13 de Atos. Ele não faz sentido à luz da narrativa do capítulo 12, que fala da morte de Herodes. Abruptamente nós temos uma informação inserida naquele texto que relata a morte de Herodes, quando nos diz Lucas, o escritor do livro de Atos, que Barnabé e Paulo, cumprida a missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Vejam, irmãos, o que nos relata este texto bíblico. A igreja de Antioquia, a primeira igreja multiétnica mencionada na Bíblia Sagrada, ela cresce, ela se torna uma igreja grande. Paulo e Barnabé exercem ali seu ministério, e quando eles têm ciência, por meio de uma profecia, que haveria uma grande fome, eles enviam Paulo e Barnabé como emissários da igreja para auxiliar os cristãos necessitados de Jerusalém. E aqui no verso de número 25 do capítulo 12 nos diz que Paulo e Barnabé regressam desta missão, e aparentemente, meus irmãos, o fato dessa igreja ter sido um instrumento de Deus para auxiliar os cristãos necessitados de Jerusalém, aparentemente isso mexe com essa igreja, aparentemente isso afeta essa igreja positivamente, de maneira que tão logo Paulo e Barnabé retornam da sua missão, a igreja já começa a se questionar: qual é a próxima missão de Deus para nós? A igreja, depois de ter sido usada por Deus como um canal de bênção, ela não para por aí. Ela quer continuar sendo usada por Deus como um instrumento, como um canal de expansão do evangelho, como um meio de abençoar a igreja ou de expandir a mensagem do evangelho. E nos diz a Bíblia que assim que Paulo e Barnabé retornam a essa igreja, eles começam a orar e jejuar, como quem diz a Deus: Senhor, qual é a nossa próxima missão? A igreja começa a buscar a face de Deus, e é o que nos diz no verso de número 2: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Eles acabaram de voltar de uma missão. Barnabé era o pastor da igreja, era aquele enviado por Jerusalém para assumir o trabalho. E Paulo era provavelmente o maior teólogo, o maior ensinador dessa igreja. A Bíblia, é interessante isso, no primeiro versículo do capítulo 13, menciona pelo menos 5 lideranças que essa igreja tinha. Mas é interessante que quando eles voltam da missão, Paulo e Barnabé, o Espírito Santo, e aqui um parênteses, muito provavelmente não foi uma voz de Deus que eles ouviram, provavelmente Deus usa um profeta no meio deles, e por meio de uma profecia, por meio de uma mensagem profética, Deus fala a essa igreja e diz: separem agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Deus simplesmente pede o que de melhor havia naquela igreja. O pastor e o principal teólogo, o principal ensinador, que acabavam de regressar de uma missão. Agora Deus pede que essa igreja novamente ceda 2 dos seus líderes para a obra de missões e para a obra de evangelização. E diz a Bíblia que eles, orando e jejuando, eles impõem as mãos sobre eles e despedem Paulo e Barnabé para essa missão. Verso de número 4 em diante vai falar sobre a expansão
do Evangelho por meio da obra missionária promovida pela igreja de Antioquia. Diz a Bíblia que, em primeiro lugar, eles navegam em direção a Chipre. Chipre era o local em que Barnabé nasceu. Chipre era a terra natural de Barnabé. O Espírito Santo envia eles não tinham um roteiro, eles não tinham uma ordem específica de qual cidade eles deveriam abordar em primeiro lugar. A única coisa que eles tinham eram as ordens de Jesus dadas em Atos capítulo 1, verso de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jerusalém, Judéia e Samaria já haviam sido alcançadas pelo Evangelho. Já havia igrejas estabelecidas, e agora a igreja de Antioquia chega à conclusão que era hora desta palavra, desta mensagem, atingir os confins da terra, atingir o mundo conhecido de então. Então enviam Paulo e Barnabé, e eles levam consigo João Marcos, e eles alcançam a ilha de Chipre, nos diz a palavra de Deus. E é interessante, nós não temos um mapa aqui, eu não tenho um mapa para projetar, mas se nós olharmos as cidades, Salamina até Pafos, que são as cidades mencionadas no versos 5 e 6, nós vamos ver que elas estão nos dois extremos da ilha, ou seja, Paulo, Barnabé e João Marcos, eles atravessam toda a ilha pregando a mensagem do Evangelho. E aqui nos diz a Bíblia, e nos mostra a palavra de Deus, a conversão daquele que nós podemos dizer que é o primeiro gentil da gema que recebe o Evangelho. É bem verdade que Cornélio era gentil e foi convertido antes disso, está lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Mas Cornélio já era um gentil simpatizante, já era um gentil que conhecia as Escrituras, já era um gentil que fazia ofertas, dava esmolas, que ajudava o povo de Israel. Essa é a primeira conversão de um gentil que não tem absolutamente nenhuma relação com o judaísmo, com o povo de Deus. É a conversão do procônsul Sérgio Paulo. Ele era o representante do governo romano na ilha de Chipre, e a Bíblia nos mostra que ele recebe a palavra de Deus por meio do intermédio do ministério desses missionários. E aqui é interessante, irmãos, porque aqui marca uma virada na narrativa de Atos dos Apóstolos. Até então, a igreja era composta majoritariamente de judeus, mas a partir deste momento, uma virada que vai marcar o livro de Atos acontece. Percebam que o gentil, aquele que não tinha um ponto de contato cultural com o Antigo Testamento, ele é convertido, ao passo que o judeu, Elimas ou Bar Jesus, ele é aquele que se opõe ao Evangelho. O judeu é aquele que tenta impedir a conversão do procônsul Sérgio Paulo, ao passo que o procônsul Sérgio Paulo, ele é convertido ao Evangelho. A Bíblia nos diz que após esta missão, e aqui eu quero chegar no texto, após esta missão, Paulo e Barnabé deixam essa ilha de Chipre, deixam a ilha em direção, nos diz a palavra de Deus, à cidade de Perge da Panfilha. Percebam, eu quero só recapitular algumas coisas. O ano é 46. Paulo e Barnabé, acompanhado de João Marcos, iniciam a primeira viagem missionária. O livro de Atos relata 4 viagens do apóstolo Paulo, 3 viagens missionárias e uma viagem como prisioneiro até a cidade de Roma. Aqui nós estamos na primeira viagem missionária. Aqui nós temos o registro do primeiro gentil da gema, aquele que não tinha ponto nenhum de contato com o Antigo Testamento, que ao ouvir a palavra é convertido ao Evangelho. E Paulo, Barnabé e João Marcos, após deixar a ilha de Chipre, eles chegam a Perge. É o que nos diz o verso de número 13 do capítulo 13, o nosso texto inicial de hoje. Perge era o litoral da Turquia, pouco mais de 250 quilômetros de distância. Chipre era uma ilha, de sorte que eles tiveram que pegar uma embarcação
e se deslocar por cerca de 250 quilômetros até Perge da Panfilha. Interessante que diz a Bíblia que quando eles chegam a Perge, eles que intentavam chegar em Antioquia da Psídia, a cidade tem o mesmo nome, mas se refere a uma cidade diferente. Antioquia da Síria, de onde eles partiram, Antioquia da Psídia, onde eles chegam. Até a registro de curiosidade, por que tanto nome Antioquia? Existiam diversas cidades chamadas Antioquia, que era uma homenagem a Antíoco, que era um dos 4 generais de Alexandre o Grande. Por isso, várias cidades, aquilo foi um império mundial, tinham o nome de Antioquia na época. Então, nos diz a Bíblia que eles chegam lá, e o que eles têm pela frente, até Antioquia da Psídia, depois de desembarcar no navio, são 125 quilômetros. Teriam que fazer um trajeto de 125 quilômetros, sem carro, sem os meios de transporte que nós temos hoje, sem nenhum meio motorizado, e mais, essa região era uma região montanhosa, cerca de 1.200 metros de altitude, até chegar em Antioquia da Psídia, e para piorar, R.C. Sproul vai dizer que era uma região extremamente conhecida pelos assaltos, pela violência, era um trajeto difícil, era um trajeto preferido dos assaltantes, e eu acredito que por isso, nos diz o verso de número 13, que João Marcos, prevendo a dificuldade da caminhada, prevendo a dificuldade do trajeto, acaba abandonando a comitiva e volta para Jerusalém. Mas Paulo e Barnabé seguem a viagem e chegam até Antioquia da Psídia. E aqui, meus irmãos, nós temos 3 movimentos neste texto, que basicamente as divisões do sermão de hoje. O primeiro deles, do verso 14 a 16, é a oportunidade dada a Paulo na sinagoga. O segundo movimento deste texto, do verso 17 a 41, é o sermão entregue. E por fim, dos versos 42 a 52, os resultados colhidos. Então, em primeiro momento, a oportunidade dada. A Bíblia diz que assim que Paulo e Barnabé chegam a Antioquia da Psídia, eles se dirigem a uma sinagoga. E percebam, aqui também inicia um padrão que vai se repetir ao longo do livro de Atos. Paulo e Barnabé, eles se dirigem à sinagoga, pregam o evangelho, via de regra são rejeitados e depois se voltam para os gentios. Esse é o padrão que se repete praticamente em todas as cidades, em todas as localidades em que eles vão pregar o evangelho. E por que Paulo inicia justamente numa sinagoga? Porque a sinagoga é um ponto de contato cultural e religioso com os judeus. No verso 16, nos mostra que naquela sinagoga certamente tinha pelo menos 3 grupos de pessoas. Tinham judeus, tinham prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo, e tinham também simpatizantes da fé judaica. Na sinagoga era conhecida a leitura do Antigo Testamento. Na sinagoga havia um ponto de contato cultural da mensagem cristã com a história registrada no Antigo Testamento, e por isso eles começam, via de regra, sua pregação na sinagoga. Fora tudo isso, na sinagoga, Paulo tinha a oportunidade de se expressar livremente. Como um mestre no judaísmo, ele tinha oportunidade de fala, era dada a ele a oportunidade de falar, de mencionar, e foi isso que aconteceu aqui no texto. O verso de número 15 diz que quando eles chegam na sinagoga, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandam dizer a Paulo: irmãos, se tende uma palavra de exortação ao povo, dizei-a. O que eu aprendo com isso, meus irmãos? Missão e evangelização é feito em obediência e perseverança. Paulo e Barnabé obedeceram à ordem de Jesus de pregar o evangelho a toda criatura. Paulo e Barnabé perseveravam. Era uma trajetória difícil. As viagens a navio não eram como viagens
de hoje. As pessoas morriam, as embarcações naufragavam, as condições de higiene não eram as ideais. Eles enfrentaram um caminho difícil, cheio de bandidos, altitude. Tudo até então mostravam que Paulo e Barnabé eram obedientes e perseveravam, mas também evangelização e missões são feitos com inteligência. A abordagem de Paulo numa sinagoga inicialmente mostra que ele tinha uma estratégia pensada, mostra que ele tinha um plano, mostra que ele tinha algo pensado, estruturado. Deus, quando nos salva, Deus, quando nos dá um chamado, Ele não exime de nós raciocinarmos, de nós pensarmos, de nós usarmos a nossa inteligência. E mais, a pregação do Evangelho deve ser feita em cada oportunidade dada. Quando Paulo e Barnabé chegam naquela sinagoga, e os chefes dizem: se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Olha para quem eles foram fazer esse questionamento. Se vocês têm alguma mensagem de conforto para este povo, falem. Eu imagino que naquele momento Paulo dá um pulo da cadeira e diz: é comigo mesmo. Se tem uma mensagem de consolo para este mundo, se tem uma mensagem que pode trazer consolo às pessoas, é a mensagem do Santo Evangelho. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, sempre que houver alguma oportunidade, seja na escola, seja no trabalho, seja na vizinhança, sempre que houver alguma oportunidade, fale a respeito do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é a única mensagem de consolo verdadeira, é a única mensagem que vai ao encontro da necessidade do homem, da maior necessidade do homem, que afastado do seu Criador, precisa se voltar ao Deus que o criou e que o salvou através de Cristo Jesus. Portanto, se nós tivermos oportunidade, falemos o Evangelho. E mais, se não vislumbramos nenhuma oportunidade no nosso dia a dia, oremos a Deus para que Ele abra as portas e nos dê oportunidade. Quando a oportunidade aparecer, assim como Paulo, fale. A partir do verso de número 17, Paulo inicia o seu sermão. A mensagem que ele prega àquela igreja. E esse sermão pode ser dividido em 3 pontos. Em primeiro lugar, os preparativos para a vinda do rei, o rei anunciado. Em segundo lugar, o triunfo do rei Salvador Jesus Cristo. E ao final, a oferta e a advertência desse rei. Este é o primeiro sermão, como eu disse, de Paulo registrado na Bíblia Sagrada. E percebam, meus irmãos, como esse discurso guarda uma semelhança com o discurso de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O discurso é praticamente idêntico. É muito parecido com o discurso de Pedro. Inclusive, os textos do Antigo Testamento citados por Paulo foram os mesmos que Pedro citou na sua pregação no dia de Pentecostes. E além de ser praticamente idêntico ao sermão de Pedro, este sermão é muito parecido com o sermão pregado por Estevão no capítulo 7 do livro de Atos. O que eu aprendo com isso é que ao pregador do Evangelho não é exigida nenhuma criatividade fora do comum. Nós aqui não vamos tirar nenhum coelho da cartola. O bom pregador não é aquele que inventa, que fala aquilo que ninguém nunca ouviu, não. Nós pregamos a mesma coisa que Paulo e Pedro pregaram, a mesma coisa que Estevão pregou. A mensagem do Evangelho, ela simplesmente é a mesma ao longo de todos os séculos e milênios da história da igreja. Paulo, quando se dirige à igreja aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, no versículo de número 3, ele abre a sua pregação a respeito do Evangelho dizendo assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi.
Paulo não estava inventando uma mensagem nova. Paulo certamente tiraria o último lugar num concurso de originalidade. O sermão é quase uma cópia do sermão de Pedro. Nós fomos chamados a proclamar a mensagem da história de Jesus Cristo, que cumpre toda a expectativa messiânica gerada no Antigo Testamento, e que por meio da sua encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão, abre um caminho de salvação. Por meio desta obra, inaugura um novo mundo, que é a única forma do ser humano se reconectar com Deus. Não é nada novo. E percebam como Paulo começa a pregação. Eu acho interessante, do verso 16 ao 25, Paulo não começa falando sobre a vida de Jesus. Paulo começa com um breve panorama da história de Israel, porque a mensagem do Evangelho, ela não surge num vácuo histórico. A mensagem do Evangelho não surge do nada, simplesmente Jesus surgiu, não. O que Paulo está dizendo é que o mundo foi preparado para a vinda do Messias. E aqui nessa história que Paulo conta, um brevíssimo recorte da história de Israel, Paulo mostra e apresenta Deus como protagonista da história. A ideia de Paulo é que a história não corre a esmo. Deus é o Senhor da história, Deus é o protagonista da história. Se não, vejamos, nos diz a Bíblia, olha como Paulo vai usar sempre a pessoa de Deus como sujeito de todos os verbos. A partir do verso de número 17, o Deus deste povo escolheu nossos pais, Deus exaltou o povo no Egito, Deus tira o povo com o braço poderoso do Egito, Deus suporta os maus costumes por cerca de 40 anos, Deus destrói as 7 nações na terra de Canaã, Deus dá a terra ao povo por herança, Deus, durante esse período de 450 anos, foi quem deu juízes ao povo até o profeta Samuel. Verso 21, então o povo pede um rei, Deus dá Saul como rei. Por fim, Deus é quem levanta Davi, como diz no verso de número 22. Paulo apresenta em todo momento Deus como Senhor da história, Deus como sujeito de todos os verbos. A história humana não corre a esmo, a história humana não é fruto do acaso, de coincidências, de situações totalmente aleatórias. Não, Paulo está dizendo que desde o princípio, desde que essa nação surge, desde o chamado de Abraão, todos os atos foram iniciados pelo próprio Deus. Deus é o sujeito de todos os verbos. É Deus quem prepara o mundo para a vinda do Messias. E é interessante que esse corte é muito rápido, e logo no verso de número 22, depois de apresentar Deus como protagonista da história, Paulo já chega em Davi. E por que Davi? Porque todo judeu sabia que o Messias seria o rei davídico. Quando Paulo cita Davi aqui, Paulo está dizendo que Jesus é aquele que as profecias do Antigo Testamento apontavam. Que Jesus é o rei davídico. Que Jesus é o rei de um reino cujo domínio não terá fim. Quando Paulo aponta para o rei Davi, e Paulo é enfático aqui no verso 23, ao dizer, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Jesus não surge num vácuo. Havia uma promessa de um rei davídico, havia uma promessa que da semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, havia uma promessa de um reino que não teria fim.
Havia uma promessa de um mundo em que reinaria a paz, a justiça e a bondade para sempre. Paulo está dizendo: esse Jesus, da descendência de Davi, conforme a promessa, é aquele a quem os profetas apontam desde o Antigo Testamento. Paulo está dizendo que o mundo foi preparado para a vinda do Messias e continua. Logo de Davi tem um salto histórico de séculos, porque no verso 24 ele já vai para João Batista, o último profeta. Percebam que Paulo aqui não estava dando uma aula da história de Israel. Ele pega pontos chaves na história da redenção e enfatiza esses pontos. E é interessante porque é muito provável que naquela sinagoga havia alguns que eram seguidores de João Batista. Havia alguns que eram simpatizantes de João Batista. Eles estavam espalhados por todo o canto, de tal sorte que nos diz o livro de Atos que quando Paulo chega na cidade de Éfeso, havia ali alguns discípulos que apenas conheciam o batismo de João. Eram seguidores de João Batista, mas não conheciam a mensagem do Evangelho. Daí Paulo usa João Batista, um profeta recente, que era conhecido por todos, que era admirado pelos piedosos, e ele diz: esse é aquele para quem João Batista, o último dos profetas, diz a palavra de Deus no verso 25, mas ao completar João sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. O que Paulo está dizendo é que ele, Jesus, é o ápice de toda a história de Israel. Foi para ele que João Batista apontou, dizendo: não sou eu o Messias, mas é aquele que vem após mim, que eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias, nem de mexer, nem de tocar no seu calçado. É ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, aqui é importante, eu falo de novo, é importante ressaltar que Jesus, ele não aparece num vácuo, ele é inserido no fluxo da revelação de história, da história de Deus. Não é à toa que muitos teólogos chamam essa história de o drama das Escrituras. Chamam essa história de a grande história, da qual todas as demais histórias estão conectadas. E diz a Bíblia, no verso de número 26, Paulo vai dizer: irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós foi revelada esta palavra de salvação. Aleluia. O que Paulo está dizendo é que essa mensagem a respeito de Jesus, a respeito de como ele cumpre as expectativas e as promessas do Antigo Testamento, é a mensagem de salvação. Essa mensagem é a mensagem de esperança, é a única mensagem que verdadeiramente traz o consolo ao ser humano, à alma abatida. E continua no verso de número 27 em diante: pois os que habitavam em Jerusalém e as autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que fosse morto. Percebam, meus irmãos, que essa mensagem sobre Jesus, ela tem um foco aqui, apóstolo Paulo. O foco da mensagem está, sobretudo, centrado em Cristo, mas especialmente na sua morte e ressurreição. É isso que Paulo vai dizer no verso de número 26, que esta mensagem a respeito de Jesus, a respeito de sua morte, de sua ressurreição, que é de fato a mensagem da salvação. E no verso de número 27 que nós lemos, Paulo vai dizer que este era o plano de Deus desde sempre.
Esse era o plano de Deus desde sempre. A morte não foi uma surpresa na vida de Jesus. Ele veio para entregar a sua vida pelos seus. Quando Jesus morre na cruz, ele morre cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Ele morre para cumprir aquilo que Deus já havia determinado, de ser ele o nosso representante, o nosso substituto. A morte de Cristo é o ápice do plano de Deus, estabelecido desde a fundação do mundo. E aqui no verso de número 27, nós temos algo que intriga os teólogos ao longo de séculos, que é a relação entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Ao passo que o plano de Deus desde o início era a morte de Jesus Cristo, aqueles que o fizeram, aqueles que foram responsáveis pela sua morte, também respondem pelos seus atos, também tomaram uma decisão livre e da qual eles serão responsabilizados diante de Deus. E aqui uma mensagem dura de Jesus, de Paulo. Que aquela liderança, perceba, era uma liderança religiosa. Jesus inicialmente foi condenado por um tribunal religioso, o Sinédrio era um tribunal religioso. Aqueles que compunham o Sinédrio eram os grandes intelectuais da lei de então. E olha o que Paulo diz, que as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, estavam chamando eles de ignorantes. Está dizendo, olha, essa liderança que mandou crucificar Jesus não conhecia sequer os ensinos dos profetas que apontavam para o Senhor Jesus. Vejam que tapa na cara. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E depois de cumprirem tudo o que está escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. E o verso 30 vai dizer, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Meus irmãos, aqui eu faço uma provocação. O que é o Evangelho? O que é a mensagem do Evangelho? Tem um texto que está queimando no meu coração e provavelmente vai ser o objeto da minha próxima exposição, que é 1 Coríntios capítulo 15. Lá, nos primeiros versos, Paulo vai definir o Evangelho. Vejam, abram a Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 15. Abram a Bíblia. Vamos ler só os 5 primeiros versículos. 1 Coríntios capítulo 15, os 5 primeiros versículos diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aqui Paulo está dizendo, está relembrando, vejam, Paulo não cansava de falar as mesmas coisas. Paulo está dizendo, eu estou falando para vocês aquilo que eu já falei antes. Eu quero lembrar vocês do Evangelho, o Evangelho que eu anunciei, que vocês receberam, que até o momento vocês estão perseverando nele. Veja o verso 2, que é por meio deste Evangelho que vocês são salvos, se retiverem a palavra como eu preguei. E no verso 3, Paulo começa a falar 4 elementos centrais da pregação do Evangelho, os mesmos 4 elementos que ele fala na carta, em Atos capítulo de número 13. São 4 elementos centrais, sem as quais nós não podemos falar em Evangelho. Scott McKnight vai dizer que neste texto de 1 Coríntios 15, nós temos a exposição mais clara do Evangelho na Bíblia. E são 4 elementos que Paulo vai citar aqui. Está no sermão de Paulo em Atos 13. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, verso 3 de 1 Coríntios 15, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Primeiro lugar, Cristo morreu pelos nossos pecados
segundo as Escrituras. A morte de Cristo não foi simplesmente uma morte como tantas outras. Cristo morreu como nosso representante substituto. E essa morte não surge, como eu disse, num vácuo histórico. Antes, ela é profetizada em todo o Antigo Testamento. Então, o primeiro elemento do Evangelho é que Cristo morreu por nós, em nosso lugar, segundo as Escrituras. Em segundo lugar, Paulo vai dizer, capítulo 4, e que foi sepultado. Cristo morreu, Cristo foi sepultado. Por que essa ênfase no sepultamento? É para mostrar que a morte de Cristo foi uma morte real. Cristo de fato morreu e de fato foi sepultado. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer que Cristo ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ora, sem a ressurreição, a morte de Cristo seria uma tragédia. Seria simplesmente um líder religioso, um revolucionário, que foi morto pelo Império Romano, mas nos diz a Bíblia que no terceiro dia ele ressuscitou segundo as Escrituras. Então Paulo fala sobre a morte de Cristo pelos nossos pecados. Paulo fala do sepultamento, Paulo fala da ressurreição ao terceiro dia, e por fim, do verso 5 em diante, Paulo vai dizer que este Cristo que ressuscitou, apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, e assim sucessivamente, ou seja, a manifestação do Cristo ressuscitado. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou ao terceiro dia e por fim ele aparece naquele período entre a ressurreição e a ascensão para vários dos seus discípulos num corpo glorioso e já ressuscitado. Paulo diz e Paulo elenca esses fatos como aqueles fatos capitais. Crer ou não crer nessas verdades define o destino eterno das pessoas. Aqui nós não estamos falando de uma área colateral do Evangelho, da mensagem cristã. Aqui nós não estamos falando de uma área sobre a qual se admite opiniões divergentes, não. Ou cremos nesses 4 pontos e, portanto, cremos no Evangelho, ou não cremos nesses 4 pontos e não cremos no Evangelho. Vejam, irmãos, que é exatamente isso que Paulo faz aqui, a partir do verso de número 29 do capítulo 13 de Atos. Mataram Jesus, puseram em um túmulo, ele ressuscitou dentre os mortos, e no verso de número 31, e foi visto muitos dias pelos com que eles subiram da Galileia para Jerusalém. Os mesmos 4 elementos estão aqui presentes na mensagem de Paulo. Os mesmos 4 elementos são repetidos. E muitos comentaristas vão dizer que provavelmente esses 4 elementos foram o primeiro credo que a igreja primitiva recitava em seus cultos. Que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e depois foi visto por muitos. E Paulo continua dizendo que este é o evangelho da promessa feita aos nossos pais, e como Deus cumpre isso plenamente em Jesus Cristo. E eu vou pular aqui vai falar da ressurreição real, vai falar da morte real de Jesus, mas seguindo, eu não vou falar o último ponto dessa mensagem, porque o tempo se adianta. Seguindo, vejam o que Paulo vai dizer a partir do verso de número 38, a partir do verso de número 38 deste texto. Vejam o que Paulo vai dizer, quando ele diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. O que Paulo está dizendo
é que essa oferta de perdão em Cristo, e vejam, não é só uma oferta de perdão, não é só uma oferta de reconciliação. Dentro deste mesmo evangelho está incluída uma mensagem de condenação terrível. Eu não consegui ler com vocês, mas é o que vai dizer a partir do verso de número 34. Rejeitar esta mensagem é rejeitar o próprio Deus. Rejeitar a mensagem do evangelho, não se submeter a este Cristo que se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, é rejeitar a mensagem de próprio Deus e rejeitar o único caminho, a única possibilidade de salvação. E aqui Paulo, por meio desta mensagem, Paulo vai dizer que somente em Cristo, verso de número 38, há perdão dos pecados. Somente através de Jesus existe o perdão dos pecados. E na sequência, Paulo ataca 4 ídolos. E eu vou acabar por aqui, não vai dar para continuar esse sermão. Paulo ataca 4 ídolos que normalmente tem no coração humano, e como o evangelho, ele é ofensivo a esses ídolos. Primeiro ídolo, o ídolo da bondade inerente do ser humano. Paulo mostra que todos nós somos pecadores. A mensagem do evangelho é da remissão de pecados. E neste ponto todos nós nos igualamos, porque todos nós pecamos e somos carentes da glória de Deus, como Paulo diz na carta aos Romanos. Todos pecamos, todos estamos alienados, todos estamos no nosso estado natural afastados de Deus. Não é à toa que o evangelho começa, a sua pregação do evangelho, ou seja, Paulo começa a pregar o evangelho na carta aos Romanos, capítulo 1, verso de número 18, com a mensagem da ira de Deus, a ira de Deus sobre a humanidade que não se abriga, que não encontra refúgio em Cristo e no evangelho. O primeiro ídolo é o ídolo da bondade inerente ao ser humano. E quando nós pregamos na rua, eu já preguei muito na rua. Eu lembro quando eu era novo convertido, nós mapeamos toda a cidade de Glorinha, o perímetro urbano, e fomos em todas as casas da cidade, falando de casa em casa a respeito de Jesus. E uma das coisas que nós mais ouvimos das pessoas é as pessoas dizer mais ou menos assim: mas eu sou uma boa pessoa, eu não mato, eu não faço mal para ninguém. O ser humano, ele tende a achar que ele é bom, porque o nível de comparação é errado. De fato, eu sou uma pessoa muito boa, se eu for me comparar com Fernandinho Beiramar, se eu for me comparar com Marcola, sou muito bom. O problema é que nós não vamos responder a outros seres humanos, nós vamos responder a Deus. E diante de Deus todos nós estamos maculados pelo pecado. O ídolo do ser humano da bondade, eu me lembro quanto isso me incomodava na faculdade, estudando direitos contratualistas. Nós chegamos em Jean-Jacques Rousseau, que dizia que o homem é bom, mas a sociedade é que corrompe o homem. E aí eu pergunto, como pode um homem bom criar uma sociedade má, se a sociedade, se a cultura é produto do ser humano, é produto da ação do ser humano? Paulo diz aqui que todos nós somos carentes de Deus, todos nós somos maus por natureza. Isaías 64, de número 6, versículo 6, diz que os nossos atos de justiça são como trapos imundos diante de Deus. O primeiro ídolo que Paulo ataca é o ídolo da bondade do ser humano. O segundo ídolo que Paulo ataca é o ídolo da multiplicidade de caminhos. É aquela ideia de que todos os caminhos levam a Deus. E eu digo a vocês, irmãos, que o que torna o cristianismo mais ofensivo ao mundo é a exclusividade da fé cristã. Jesus não é um caminho, Jesus é o
caminho. Jesus não é um meio de chegar a Deus. Jesus é o único meio de chegar até Deus. Foi o próprio Jesus que disse no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi o apóstolo Paulo que disse a Timóteo, lá na primeira carta a Timóteo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Foi Pedro quem disse aos líderes de Jerusalém, em Atos 4:12: há um só nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, e é Cristo Jesus nosso Senhor. Não existe muitos caminhos a Deus, existe só um que é capaz de reconciliar a criatura com o Criador, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fora de Cristo, a única coisa que nós podemos esperar é condenação, é o inferno, é o juízo de Deus. Paulo continua e ataca um terceiro ídolo do ser humano, que é o ídolo do mérito religioso. E vejam o que Paulo vai dizer, que é por meio de Jesus que nós somos justificados. Ou seja, a justiça que temos, que é capaz de permanecer diante do trono de Deus, é uma justiça que é imputada, ela não é inerente ao ser humano. Nós recebemos a justiça de Cristo por meio da troca mais bendita que existe, e que Paulo cita em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, não há nada em nós que possa atrair o favor de Deus. O ídolo do mérito humano, o ídolo que me faz querer conquistar a salvação pelos meus próprios esforços, ele é destruído aqui. Paulo diz que a salvação é conquistada por Cristo Jesus. Aquele menino que cresceu, que se encarnou, que era o próprio Deus, que viveu uma vida perfeita, que nenhum de nós poderíamos viver, que morreu como nosso representante substituto, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, não em espírito, mas num corpo glorificado, e que apareceu perante os seus discípulos durante 40 dias, falando sobre o reino de Deus, e que depois ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que intercede por nós como sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. É Ele o Salvador do mundo, e a salvação só pode ser obtida por intermédio de sua justiça perfeita. E por fim, Paulo destrói os ídolos das obras. Essa salvação que é imputada, ela alcança todo aquele que crê. A fé é pela graça mediante a fé. Não são obras que nos fazem alcançar o favor de Deus. E aqui eu pergunto, meus irmãos, como essa mensagem pode ser mais confrontadora? Como a mensagem do Evangelho pode atingir de maneira mais direta o orgulho, o pecado no coração do ser humano? Parece aqueles memes que tinha antigamente no Facebook. Tinha uma época que tinha uns memes que diziam: sou armamentista, conservador, e listava um monte de coisa e dizia assim: como posso te irritar mais? É como se Paulo estivesse dizendo assim: você não é bom, não existe muitos caminhos, o teu mérito não significa nada, e a salvação é única e exclusivamente por meio da fé. Como eu posso te irritar mais? Como essa mensagem pode confrontar de maneira mais direta o pecado do ser humano? E quando Paulo prega essa mensagem, nós vemos os resultados colhidos. Eu não vou me deter no texto, mas é interessante notar, verso 42 a 44, que o trabalho do apóstolo Paulo não termina com o fim do sermão. A Bíblia diz que, ao finalizar o sermão, muitas pessoas procuram Paulo e Barnabé, querendo mais informações. E aqui começa o trabalho do discipulado, de discipular aqueles que receberam a mensagem,
Por fim, a Bíblia vai falar em oposição, verso 45, mais confronto, verso 46 e 47, mas também vai falar em conversão. Ou seja, por mais que houvesse oposição, essa mensagem do Cristo que foi morto em nosso lugar, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu aos seus discípulos, essa mensagem venceu, nos diz a palavra, que creram, verso 48, todos aqueles que estavam destinados para a vida eterna. Nenhum daqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo se perdeu. A Bíblia vai mostrar no verso 49 a expansão por meio desses novos convertidos, verso 50, mais oposição, verso 51, mais uma vez a palavra de Deus vence, e verso 52, aquele texto que eu acho um dos textos mais belos do livro de Atos, quando relata essa nova igreja perseguida, essa nova igreja que enfrentava a oposição. A Bíblia nos diz que, independentemente dessas circunstâncias, os discípulos, aqueles que abraçaram a mensagem do Evangelho, aqueles que contemplaram o plano de Deus na história, cuja consumação se dá em seu Filho, aqueles que se renderam a esse Senhor, Rei e Salvador, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Esse é um dos textos mais belos. E aqui eu encerro. Eu escrevi uma breve conclusão que diz assim: por meio da palavra pregada, do sermão, tanto o poder quanto a religiosidade deste mundo são confrontados. Nossas palavras e nossas posturas são um ato de manifesto, tanto de denúncia quanto de lealdade. E assim como Churchill foi um instrumento para que as forças inglesas perseverassem, cada cristão nas mãos do Senhor é um instrumento para proclamar a salvação por meio de Jesus somente, pela graça somente e pela fé somente. E é diante de Jesus que todos devem se curvar. Todo poderoso deste mundo, todo nome famoso, todos devem se render. E a palavra de Deus vai continuar avançando em meio às trevas desse mundo. Haverá confronto, sim, que nós estejamos preparados pela graça de Deus. Vamos orar. Vamos orar. Pai amado, nós te damos graças, Senhor. Graças pela mensagem do teu santo evangelho, Senhor. Graças porque por meio de ti, por meio da morte e ressurreição do teu Filho, nós temos vida e vida eterna. Te damos graças, Senhor, porque nenhum poder deste mundo pode nos arrebatar das tuas mãos. Nem a altura, nem profundidade, nem os anjos, nem as potestades, nada, nem as circunstâncias externas podem afastar, Senhor, nos afastar desse amor que nos salvou. Te damos graças porque apenas respondemos a um amor que nós fomos alvo. É o Senhor que opera em nós o querer e o poder de fazer a tua vontade. Portanto, Senhor, assim como aquela igreja, que sejamos também instrumentos teus para proclamar esse evangelho ao mundo, somente pela graça, somente pela fé e por meio do teu Filho Jesus, a única esperança. É o que te pedimos por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.